Nós, nesse contexto, nesse momento, temos o que como mais importante? Nós temos o que como mais importante nesse momento? Entender o que está acontecendo dentro da Rússia. Essa foi uma operação da inteligência russa com o objetivo de debelar uma rebelião potencial, com o objetivo de transportar armas importantes, eventualmente até armas nucleares táticas, para suas posições de lançamento, em função de interdição de estrada, em função de todo esse contexto? Ou essa é uma situação que mostra fragilidade na estrutura de comando e controle russo, tanto a nível civil como a nível militar? Essa é a grande dúvida, esse é o grande ponto de interrogação, e isso é o dado que nós temos que perseguir e perseguiremos nas próximas horas, a partir de que tipo de situação? De leitura de fontes abertas? Também, mas mais especificamente, nós vamos ter que observar a situação no terreno. Situação no terreno. Observar a situação no terreno nos dará a capacidade de apreciar de maneira clara se efetivamente há alguma fragilização, alguma disruptura, alguma desorganização no seio das cadeias de comando e controle russas. Como eu disse, a outra possibilidade, a possibilidade de que tenha ocorrido uma ação psicológica ou mesmo uma ação preventiva, tomaria o que em conta? E aqui, eventualmente, citando até nomes, tá? É em hipótese. Se a liderança russa detecta qualquer tipo de movimentação suspeita por parte das estruturas do Ministério da Defesa ou da chefia do Estado-Maior, comandados por Shoigu e Gerasimov. Inclusive, há muito rumor hoje de que poderiam ocorrer mudanças no seio dos comandos russos nas próximas horas, mais especificamente no dia de amanhã, e isso foi, a priori, desmentido pelo senhor Peskov, que é o porta-voz oficial do Kremlin. Então, ele, a priori, desmentiu essa situação de possibilidade de mudança ou de que o acordo mediado pelo Lukashenko tenha esse item dentro do rol da situação que teria estabilizado ali a tentativa do Grupo Wagner de chegar a Moscou. Se Putin e Prigozhin, eventualmente, em consonância, em acordo, descobrem essa movimentação e tomam esta perspectiva como sendo uma ação de cunho preventivo, tá? É uma hipótese, mas é uma mera elucubração. É uma mera elucubração. O editor Pegov, o editor do War Gonzo, que é um blog conhecidíssimo aí nas fontes abertas, aí no Telegram, ele teve, se não me falha a memória, aí meados de abril, com o Prigozhin, e já teria, na conversa que teve com o Prigozhin em abril, cogitado a possibilidade de que o Prigozhin tomasse uma atitude material contra a estrutura do Ministério da Defesa russo. Isso tardou aproximadamente 60 dias, se não me falha a memória, essa conversa é de 23 de abril, e no dia 23 de junho foi tentada essa abordagem contra o Ministério da Defesa. Agora, vou repetir, é bastante atípico, na minha percepção, o fato que os russos estão aí há 1 ano e 4 meses, um pouquinho mais do que isso, combatendo na Ucrânia, os ucranianos apoiados pela OTAN, por uma máquina de guerra de 31 países, agora membros da OTAN, e nós observamos, além da Austrália, da Coreia do Sul, do Japão, de outros aliados estratégicos extra-OTAN dos Estados Unidos, e até aqui, na pior das hipóteses, eles têm presença em 4 oblastes parcialmente, né, em uns mais, em outros menos, no território ucraniano. Isso desconsiderando, inclusive, a questão da Crimeia. Eles estão em Donetsk, em Luhansk, em Zaporídia e em Kherson. Então, é muito estranho que um grupo paramilitar de 25 mil pessoas que não tem força aérea, que em tese teria poucas possibilidades de se defender de um assédio de uma força aérea organizada, grande e poderosa como é a Força Aérea Russa, não é? Consiga se deslocar por tantos quilômetros dentro da Federação Russa e chegar perto de Moscou. Ou você tem a total destruição, não é, das capacidades dessa força aérea de combater, ou você tem uma disruptura na cadeia de comando e controle, onde essa força aérea ela se recusa a atacar o Grupo Wagner. Inclusive foi divulgado que um Ilyushin 22 e 3 helicópteros foram derrubados
Algumas imagens foram veiculadas, eu tomo isso com cautela porque me parece bastante atípico, bastante estranho que pelo menos 15 pilotos, né, e tripulantes, entre pilotos e tripulantes, tenham falecido nesses ataques, que teriam sido levados a cabo pelo Grupo Wagner contra estes equipamentos aéreos, e que o Grupo Wagner, gente, não fosse tomado por inúmeras baixas, por centenas ou milhares de baixas, porque essa aviação russa é a aviação que está atacando Kiev. Então, supondo que a Força Aérea Russa quisesse evitar esse avanço do Grupo Wagner, tá? Eles têm os drones gerânios, eles têm inúmeros meios, inúmeros helicópteros, inúmeros aviões, caça, Sukhoi e tudo mais. Por que não debelaram, por que não destruíram essas cadeias, esses comboios do Grupo Wagner? Tem duas possibilidades aí que a gente pode aventar. Total desestruturação dessa cadeia de comando e controle, com adesões ao Grupo Wagner, não é? Ou, em última instância, vamos tomar uma terceira possibilidade também, ou, em última instância, uma operação psicológica mesmo, que tenha sido tomada, eventualmente até como medida preventiva por parte dos russos. A terceira possibilidade seria, vamos dizer, um excesso de zelo, de prudência do governo russo em evitar que a morte de combatentes do Grupo Wagner em grande número pudesse gerar uma repercussão política de instabilidade muito grande. Então, dizendo, olha, Força Aérea, vamos lá, vamos com cuidado, não vamos atacar essas estruturas, porque esse pessoal é russo, esse pessoal combateu na Ucrânia, e se nós matarmos nossos irmãos, nós vamos estar criando uma situação onde as coisas podem sair de controle. Tá? Então, eu colocaria essa terceira possibilidade também como uma possibilidade factível, é uma possibilidade que nós podemos aventar. Agora, o que foi veiculado em grupos, em fontes abertas, né, o famoso OSINT, as chamadas fontes abertas, diz o seguinte: o Wagner estava a 200 quilômetros de Moscou. Então, quer dizer, será que o governo russo, por excesso de zelo, por excesso de prudência, para evitar mortes de combatentes, e alguns que poderiam ser concebidos como heróis dentro da própria Rússia, deixou o Grupo Wagner chegar tão perto de Moscou? Porque 200 quilômetros, em se tratando da natureza do comboio, são 3 horas. 200 quilômetros são 3 horas. Tá? Nós não podemos entender de outra forma. Por mais pesados que sejam os veículos parte do comboio, são 3 horas até Moscou. Até o coração do poder dentro da Rússia.